Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 33. Nos bastidores da guerra. Chegando ao continente europeu, nosso hospital se estabeleceu em região espiritual correspondente a Portugal, a fim de nos afastar um pouco dos focos de conflitos situados ao norte. A atmosfera, contudo, era angustiante, refletindo as ominosas emanações mentais dos encarnados, submetidos ao doloroso transe expiatório. Os vários grupos de tarefeiros, apoiados pelo Hospital de Portais do Vale, deveriam montar acampamentos móveis nas diversas regiões onde se desenvolviam as frentes de batalha, e dirigimos-nos imediatamente para a capital francesa, onde estabeleceríamos nosso posto socorrista. Alberto pisava o solo francês depois de largos anos, emocionando-se sobremodo ao contato com o palco de suas antigas aventuras terrenas. A Torre Eiffel esboçava-se ao longe, entre brumas entristecidas, despertando-nos nostálgicos sentimentos. Espantado diante das profundas mudanças, admirava-se dos novos modelos de automóveis e perscrutava os céus em busca dos aeroplanos modernos, tomado por imensa e incontida curiosidade, atendendo seus antigos interesses. E como ele desejava rever logo os locais que lhe marcaram as últimas experiências de vida, buscar pelos antigos amigos. Porém, as condições eram sobremaneira adversas e não mais correspondiam à época que ali vivêramos, e tampouco havia tempo para breve deleite, pois a premência do serviço nos concitava à atuação imediata. A igreja de Saint-Philippe de Rolle foi indicada para nos sediar em seu ambiente vibracional. Em complexa operação, técnicos de nossa colônia armaram uma rede de proteção vibratória em torno do espaço ocupado pelo alojamento, a fim de se resguardar o máximo possível de paz e tranquilidade necessárias aos desencarnados em estado de intenso trauma, que ali seriam acolhidos. Segundo nos informavam, a guerra já assumia proporções assustadoras, atingindo a península dos Balcãs, a fronteira da França, os Países Baixos, o Canal da Mancha e o norte da África, onde se tratavam sangrentos combates. E o conflito não tardaria a se estender pela Ásia até a Oceania, pois previa-se que logo os soviéticos e os japoneses se somariam aos embates. Os homens então haviam feito evoluir as armas de guerras, aumentando sobremaneira seu poderio destruidor. Os alemães estavam em vias de dominar toda a Europa em quase um ano de guerra, e agora seus inimigos começavam a se organizar para a reconquista dos territórios perdidos. O momento, de fato, era penoso e grave. Os campos de batalha espalhados por diversas regiões já contavam com grande número de desencarnados, retidos em seus restos mortais, aguardando a caridade cristã para se desvencilharem de suas tristes condições. Os trabalhadores de nosso plano não alcançavam atender a todos e, exaustos,
desdobravam-se no penoso mistério, requerendo ajuda sem demora. Formadas as equipes de socorro, demandamos a região de Dunkerque, ao norte da França, envolvida em horripilante luta. Milhares de soldados ingleses e franceses estavam sendo acuados em direção à costa e cruelmente dizimados pelo poderoso exército alemão. Informavam-nos que providências urgentes estavam sendo adotadas para que o comando germânico aplacasse a intenção de exterminar em massa os aliados, permitindo a evacuação do que restara de suas tropas para a Grã-Bretanha, evitando que o conflito assumisse proporções inadequadas e o domínio da Alemanha se estabelecesse de forma irreversível e desastrosa no panorama geopolítico dos encarnados. Atiramo-nos à tarefa, somando nosso pequeno esforço aos grupos que já atendiam ativamente no local. A movimentação em nosso plano era intensa e por todos os lados víamos espíritos transportando desencarnados, a maioria em grave estado, a fim de acomodá-los onde fosse possível. À medida que nos aproximávamos da linha de frente, as vibrações reverberavam-se em nosso íntimo como ondas de choque, nos exigindo grande controle das emoções. Turba de trânsfugas, abatidos e expropriados, cruzavam por nós em grande número, desfeitos em desespero, configurando ainda os severos traumas físicos que os levaram à desencarnação, compondo verdadeiro exército de flagelados, enquanto outros, tomados por loucuras coletivas, corriam esbaforidos sem rumos em meio à grande algazarra de espíritos inferiores. O céu brumoso, pejado de altos teores de aflições, assustava-nos sobremaneira, como prenunciando descomunal tormenta. Guardávamos a sensação de estar em frágil embarcação em mar revolto, agitado por terrível borrasca. O horizonte distante se vestia de luto, ferido por violentos relâmpagos magnéticos, refletindo o acúmulo do imenso ódio humano. O teor das vibrações morbíficas no ambiente era de tal monta que as fazia precipitarem, caindo sobre nós, sob a forma de pequenas fronculações gríseas, quais cinzas vulcânicas, desfazendo-se ao nosso contato, sem causar-nos aparentemente sensação tátil alguma. Imperceptíveis aos olhos dos encarnados e das entidades barbarizadas, são capazes, porém, de veicular funestos sentimentos nos espíritos que se lhes afinam e podem se acumular perigosamente na organização perispiritual dos trabalhadores ainda incautos, envenenando-os paulatinamente e incapacitando-os para o serviço. Ao atingirmos o local dos renhidos entrechoques, o cenário se tornava ainda mais aterrador. A soturna paisagem desfeita em ruínas se locupletava com o ribombar dos canhões, os estampidos dos fuzis e a matraca das metralhadoras, compondo patética sinfonia de lágrimas, furor e pânico, acompanhada pelo coro de alaridos estridulosos dos espíritos inferiores que se compraziam com a algazarra, ovacionando a morte e a destruição. Bandos de sicários desencarnados, trajando truanescas vestimentas, brandindo armas medievais e blasonando vitupérios, lutavam ao lado dos combatentes humanos, estendendo seus ferozes embates para o outro lado da vida. Batilhas de ferozes cães adestrados, atiçados pelos guerreiros das trevas contra os oponentes, compunham por vezes o horripilante espetáculo. Cenas pavorosas, de extensões jamais vistas, fixavam-se em nossas retinas espirituais de forma imorredoura. Em meio ao assombro, elevávamos permanentemente nosso pensamento em súplica ao Altíssimo,
para que viesse em socorro da casa planetária, transformada em báratro colossal. Se os homens pudessem divisar esses tétricos quadros que preenchem o invisível, acompanhando-os no gladio da morte, aterrorizados se evadiriam apressadamente, reconhecendo na sua extensão o grande erro da guerra, acorrendo a abraçar os inimigos, em busca dos tesouros divinos da paz e da concórdia. E logo o longo e agudo silvo das bombas atiradas de aviões chamava a atenção de Alberto, que, dirigindo seus olhos para o alto, via pela primeira vez os modernos aeroplanos transmudados em aves de rapina, dando ovos de fogo, arrancando-lhe lágrimas de estupenda comoção. Ali estavam suas máquinas diletas, seus inocentes e frágeis aparelhos de deleite, convertidos em águias de aço, feitas para derruir e assassinar. Atônito diante do espetáculo, precisei deslocá-lo a fim de demovê-lo da perplexidade em que se estacava. Com o coração em pranto, atiramo-nos ao trabalho, em meio à batega de projéteis e explosões, a fim de cumprir nossa missão. Assustado, Alberto seguia-me de perto, enquanto Adelaide permanecia no alojamento de San Felipe, cuidando dos desencarnados que não paravam de chegar. Deixávamos que o fragror dos prélios se esvaísse para depois atendermos como possível aos que tombavam em combate. Muitas vezes fazíamos dormir os atormentados, a fim de recolhê-los mais tarde, providenciando o desprendimento espiritual daqueles que já guardavam condições para isso, entregando-os aos padioleiros para serem atendidos nas enfermarias. Muitos agonizavam, gementes e aflitos. Poucos caíam na inconsciência, enquanto outros, vivenciando relutante desdobramento, em pleno desespero diante do próprio corpo retalhado, procuravam reunir suas partes estraçalhadas sem compreenderem o que realmente se passava. Os mais afoitos e imbuídos de imenso ódio, mesmo sem suas vestes orgânicas, prosseguiam combatendo, como se ainda continuassem vivos na carne, engalfinhados em luta, corpo a corpo, sem se darem conta de que estavam do outro lado da vida e sem que tombassem diante dos sucessíveis e inúteis golpes mutuamente desferidos. Por estes nada podíamos fazer, até que seus furores se aplacassem na exaustão e, cessando a emancipação transitória, caíssem na inconsciência, terminando o inusitado transe. Por muitos dias trabalhamos intensamente em meio à tempestade de sangue, até que a fuga precipitada dos sobreviventes para a Inglaterra acalmou a situação em Dunkerque. A espetacular e bem dirigida operação de resgate contou com significativa ajuda do plano espiritual, minorando os imediatos efeitos de uma atroz e desproporcional devastação. Então, os arredores de Paris passaram a sofrer intensos bombardeios e para lá dirigimos nossos esforços socorristas. Não tardou, porém, para que a França capitulasse diante do poderio alemão, temerosa de se ver cruelmente dizimada pelo inimigo. Assistimos com pesar os germânicos marcharem sobre Paris, desmembrando o país, obrigados, contudo, a olvidar nossas origens e calar, a todo custo, os inadequados sentimentos nacionalistas que ainda temavam viger em nossas almas. Pesava-nos presenciar o povo constrito, acomodado na desesperança, abatido pelo orgulho ferido, porém era forçoso adaptar o coração à nova realidade em que nos encontrávamos, pois como tarefeiros espirituais, não nos convinha mais tomar partido nas disputas terrenas.
Sem demora, os exércitos precipitaram-se em grande azáfama, buscando novas direções, seguindo as incontidas ambições de seus protagonistas. A saga sanguinária seguia outros rumos, dizimando cidades e ignorando os valores da comiseração, como se os povos, que julgavam inferiores, fossem meros bandos de animais. Mediante volitação, excursionávamos pelos campos, acompanhando os movimentos dos embates, à cata dos recém-desencarnados, fazendo-nos recordar a lenda das valquírias, o mito que numa época povoou a lenda nórdica, apregoando que mulheres em corcéis alados compareciam nos locais de batalha, recolhendo os guerreiros mortos, levando-os para o Valhalla, a morada dos deuses, atestando que o imaginário humano sempre refletiu as verdades do invisível. Por longo tempo trabalhamos nas frentes de combate, recolhendo desencarnados. O penoso trabalho nos exigia o desprendimento das comodidades. Contudo, vibrações sublimes, advindas dos planos superiores, nos sustentavam a jornada, confeccionando-nos o bem-estar indispensável ao espírito. E não estávamos sós, pois no esforço comum fazíamos muitos amigos e, apoiando-nos uns aos outros, superávamos as dificuldades da árdua, porém necessária tarefa. Alberto auxiliava-me como podia, com boa vontade, sempre ao meu lado, fortalecendo-se na penosa atividade. Muitas vezes o via desalentado ou assustado, porém, quando seus olhos se cruzavam com os meus, aquietava-se e se mantinha equilibrado, revelando que se prestava ao serviço, superando sua assídia e sua completa falta de habilidade para a tarefa. Por vezes ainda o via marejando lágrimas ocultas e lançava-lhe o apoio do meu pensamento, ciente de suas fragilidades, pedindo a Deus para que ele não se combalisse diante das imensas dificuldades. Paulatinamente, se adaptava ao hostil ambiente, auxiliando os necessitados com denodo, expondo-se ao entrechoque das energias aviltantes, com disposição para servir, embora muitas vezes alquebrado pelas exigências do penoso mistério. Distanciava-se cada dia de seu imenso interesse pelas máquinas, sobejando a alma vazia com genuínos anseios cristãos. Adestrando-se na capacidade de amar, convertia suas forças depressivas em renovadas energias para a felicidade, refazendo o equilíbrio desfeito pelo suicídio. Convertido em verdadeiro enfermeiro de guerra, em quase nada nos fazia mais recordar o genial inventor dos tempos passados, o poderoso senhor dos canhões, o magno general das trevas, que fora no passado jazia prosternado, silenciado pelas lições de humildade que a vida lhe conferira. E a dedicação ao sofrimento alheio cuidava de lhe modelar agora a alma, matizando-a com os adornos dos sentimentos nobres, necessários à confecção da angelitude. Por onde íamos, o panorama era o mesmo, multiplicando-se a cada dia o infortúnio, a dor e o ódio. Prantos e lamúrias imanes, reverberando nos míseros corações, em apressado trânsito entre os dois mundos, feríamos profundamente a sensibilidade diante de tamanhas e inúteis barbáries. Paisagens em escombros, povoadas por corpos esquartejados e almas dementadas, esboçando-se quais tétricos e esquálidos fantasmas em meio às brumas vibracionais, turvavam-nos as retinas espirituais com plangentes e dantescas imagens, arrancando-nos indescritível melancolia, exigindo-nos imenso esforço para não nos abater o ânimo, obstaculizando em definitivo nossa capacidade de atuar em benefício da triste situação,
Por vezes, diante da enormidade da tragédia humana que se nos estampava com toda a sua dura realidade, nossos passos fraquejavam e, aspirando por paz, ansiávamos por nos evadir rapidamente do hostil meio em que nos encontrávamos. Porém, ao pensar nos inditosos espíritos presos aos cadáveres desfeitos e nos exaustos companheiros de trabalho, convencíamos-nos da importância de continuar na tarefa que precisava de alguém para ser cumprida. O que mais nos constrangia no serviço de guerra era observar os tétricos quadros espirituais que se seguiam ao furor das batalhas, quando o terrível matraquear das metralhadoras e o ribombar assustador dos canhões se calavam, bramidos de dores prorrompiam o funesto silêncio que se estampava, propalados pelos espíritos em pânico. Em meio às brumas carregadas do cheiro de sangue misturado ao odor da pólvora queimada, figuras hediondas saíam das sombras, locupletando a triste desolação dos escombros. Eram hordas de vampiros, verdadeiros bandos de hienas que, invadindo o palco de atrocidades em busca das presas fáceis, refestelavam-se em macabro banquete de sangue, saqueando com avidez os restos fluídicos dos corpos dilacerados, sem que nada pudéssemos fazer em defesa das imprevidentes vítimas, devido ao alto teor de ódio, compulsando-lhes as sacrossantas energias vitais. Passavam como um vendaval destruidor, deixando uma tropilha de esquálidos molambos agonizantes, em meio às emanações de fúria e pesar inenarráveis. Mas não era tudo. Logo que a algazarra destes cérberos afoitos e ferinos se acalmava, uma segunda leva de monstros latrinários, frequentemente isolados, transportando exóticas e hórridas zoantropias, que nos faziam recordar diabólicas figuras mitológicas, percorriam calmamente os campos de sangue, em busca do que restara dos remanescentes cadavéricos. Enquanto churdas aves negras, assemelhando-se a enormes abutres, pousavam sobre os corpos abandonados, à procura dos eflúvidos vitais das carnes, em adiantado processo de decomposição, multiplicando sobremaneira as aflições das chacinas humanas, envolvendo-as em burel de extensões jamais presenciadas. Uma agonia infinda invadia nossos corações, exigindo-nos imenso esforço para manter o pensamento conectado às esferas superiores, suplicando pelos beneplácitos do bem, a fim de apaziguar nossa sofrida humanidade, renitente no ódio e na revolta, fazendo jus a tal desdita pelo distanciamento da lei divina do amor. Compreendíamos o imenso equívoco da guerra, inútil e descabida solução para as contendas humanas, servindo apenas para multiplicar suas aflições e nutrir o futuro com dissabores muito maiores do que aqueles que os levam aos embates da morte. Contudo, mesmo em meio às emanações da ira e das aflições, sentíamos que invisíveis seres angelicais nos sustentavam a jornada, amparando-nos os passos frágeis e vacilantes, única alegria que podíamos nutrir no penoso serviço. Fim da segunda parte. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a,
a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.